você está desanimado, anime nessa noite. Olha esse exemplo que Deus está passando para cada um de nós. Se tu não quer louvar, passa a louvar a Deus. Nosso irmão Augusto vai estar transmitindo a palavra de Deus. Bendito seja Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Rubens, você mudar só um pouquinho mais, só querido, por gentileza? Eu estou muito feliz. Obrigado por você. Muito feliz nessa noite. Primeiro culto dominical do ano. A igreja feliz, abençoada por Deus. A presença marcante e poderosa do Espírito Santo nessa noite é um grande diferencial nas nossas vidas. A presença dos nossos queridos irmãos visitantes, a presença do nosso querido irmão Caetano, que para mim é um motivo de grande alegria revê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito alegres ao ver o talento que Deus o deu e que, conforme diz a Bíblia, né, pastor João? Na velhice ainda darão frutos. 89 aninhos, e vê só, vou falar de uma cidade agora. 64 anos de casado. Eita, glória a Deus. Eu brincava de casinha lá no interior. Que coisa linda. Velocidade do Jesus. Espere no Senhor. Eu vou esquecer ainda. Só está começando aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Queridos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Esdras. Livro de Esdras. O livro de Esdras, ele fica antes do livro de Neemias e Esther, um pouco antes de Salmos. Livro de Esdras, capítulo de número 10. Livro de Esdras, capítulo de número 10. E nós vamos ler o versículo 1 e 2. Eu vou adiantando a leitura aqui para nós ganharmos tempo. Esdras 10, 1 e 2. Quem já encontrou, diga amém. Amém. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o Senhor, nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. E quem acredita, diga amém. Amém. Amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui uma palavra que fala muito ao nosso coração, principalmente no início de mais um ano. Uma palavra que fala para nós a respeito de esperança, a respeito de aguardar, de confiar, de esperar no Senhor. Nós sabemos, e não dá tempo, evidentemente, nós fazemos esta introdução, que quando Esdras escreveu isso aqui, Israel passava por uma crise muito grande, uma crise política, social, espiritual, e era um caos ali na nação de Israel, aquela situação que eles estavam vivenciando. E a Bíblia diz que uma certa feita eles se reuniram para adorar o Senhor, para falar com Deus. E o Espírito Santo ele trouxe um quebrantamento ao coração da igreja, e o povo começou a chorar diante de Deus. Começou a reconhecer a sua posição, o seu pecado diante de Deus, e começou a lamentar e chorar. Jeiel, um dos filhos de Elão, toma a palavra, e usado por Deus, ele diz a Esdras e ao povo a seguinte frase: nós sabemos que temos transgredido contra o Senhor nosso Deus.
Nós sabemos que temos errado e que os nossos caminhos não têm sido perfeitos diante de Deus. E sabemos também que Deus, na sua grandeza, Ele está irado conosco, de acordo com o que Ele escreveu na lei de Moisés. Mas, no tocante a isto, Ele diz: não vos desespereis, porque ainda há esperança. Ainda há esperança para a igreja do Senhor. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança para a tua casa. Ainda há esperança para o teu esposo. Ainda há esperança para os teus filhos. Ainda há esperança, bendito seja o nome do Senhor, para a tua situação nesta noite. Eu não sei como você entrou para aquela porta, mas eu quero te dizer, debaixo da autoridade da palavra de Deus, que ainda há esperança para a tua vida. Então alegra o teu coração nesta noite. Adora o teu Deus nesta noite, porque para ti nesta noite ainda há esperança. Existe um Deus assentado no trono, dizendo: meu filho, minha filha, não se desespere, ainda há esperança. Nós vivemos em um mundo caótico, essa é a grande verdade. A destruição, o pecado tem se multiplicado de uma forma assustadora. O crente em Cristo Jesus que tem compromisso com Deus, muitas vezes ele tem temor até de sair nas ruas. Essa é a grande verdade. Porque o pecado tem se multiplicado. A iniquidade, a violência tem dominado a face da terra. E nós estamos vivendo um período de uma humanidade refém do medo. O povo está trancado dentro das suas residências, com centenas de portões, sistema de câmera, segurança, etc. E mesmo assim não consegue sentir-se seguro, porque o mundo está em caos. Mas enquanto o caos está dominando lá fora, eu vejo não somente pelos olhos da fé, olho também com os olhos materiais que Deus me deu. Uma igreja segura, uma igreja alegre, uma igreja glorificando a Deus, uma igreja feliz na presença de Deus. Sabe por quê? É porque para a tua vida há esperança, porque o teu Deus está contigo. Bendito seja o nome do Senhor para te dar segurança. Nós estamos vivendo um período espiritual difícil. Não se pode negar isto. Nós estamos vivendo um período espiritual em que muita gente perdeu o seu compromisso com Deus. Em que muita gente abandonou a sua fé. E quando muitos não abandonaram, alguns a têm apenas como uma fé superficial. Que vem à igreja ao domingo, glorifica a Deus, mas muitas vezes na segunda, na terça, na quarta, na quinta e aí por diante, age de maneira completamente diferente do que deveria agir um cristão na presença de Deus. Pessoas que perderam o rumo da sua vida espiritual. Pessoas que não têm mais nem esperança que Jesus vai vir. Esta é a grande verdade. Vivemos uma crise sem igual. Pessoas que abandonaram a leitura da Bíblia para passar dias e dias vendo coisas que não convém. E fica aquela pergunta: em meio a esta crise que nós estamos atravessando, será que ainda existe alguma esperança para nós? Aí Deus diz: ainda há esperança para Israel. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores nesta noite. Eu vou dizer aqui, eu vou dizer debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Vocês, os senhores e senhoras que são homens e mulheres de Deus, façam prova de Deus nesta noite e verão que o que eu vou falar aqui, eu não estou falando da minha carne, eu estou falando debaixo da autoridade que o Espírito que te chamou está mandando nesta noite. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela não vai continuar os seus dias da maneira que ela tem vindo, porque Deus vai entrar com providência. O Caetano falou que é verdade. Tem igreja que nem anda harpa cristã canta mais.
Aleluia! Tem igreja que nós nem sabe o que é falar em línguas estranhas. Oh, aleluia! Nem sabe mais o que é batismo com o Espírito Santo. Glória a Jesus! Mas deixa eu dizer para os senhores nesta noite, é o Espírito que você serve e que está no teu coração que está dizendo, Deus vai balançar a figueira, vai derrubar tudo e vai frutificar para a glória do nome de Deus. Se você acredita nesta noite, então levanta a mão e glorifica Deus nesta noite, porque Deus vai fazer mudança. Pastor João, 2014. Deixa eu dizer para vocês, nós estamos cansados de um cristianismo superficial, de um cristianismo de fachada, de um cristianismo de fingimento. Nós estamos cansados disso. E Esdras, na sua geração, estava cansado disso. E ele buscou a Deus com sinceridade. E Deus levantou um profeta. E o profeta disse, Esdras, Deus atendeu a tua oração. Conforta o teu coração, porque Deus vai trazer esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para vocês. A igreja evangélica da Assembleia de Deus, ela nasceu como fruto do acaso. Os senhores não estão aqui, os pastores não estão aqui como fruto do acaso. Essa igreja, ela nasceu, pastor João, o senhor sabe, todos os irmãos aqui sabem, ela nasceu como um projeto lá no coração de Deus. E Deus não vai permitir que esse projeto venha, porque aquilo que Deus coloca a mão, o diabo não consegue derrubar. Bendito seja Deus, que não sabe. Quando aqueles dois tições estavam lá, nos Estados Unidos da América, e Deus chega ao coração daqueles varões, na casa do irmão Adolfo Uden, numa reunião de oração, e disse para ele, levanta, e vai até Gunnar, entrega para Gunnar a minha palavra. E o Adolfo levanta, chega até Gunnar, pega na mão de Gunnar, leva ele até Daniel, e diz, pega na mão desse varão. Eu tenho uma obra com vocês dois. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um projeto missionário na vida de vocês. Eu uno vocês por um laço de amizade e mando vocês, dizia ele, a um lugar chamado Pará, porque lá eu tenho uma grande obra a realizar. Aleluia, glória a Deus. Eles correm para o mapa e dizem onde é o Pará. Isso é nos Estados Unidos. Não tinha ideia onde era o Pará. Corre para o mapa e procura Pará, procura. Depois de muita luta, acha o Pará. Pará. Onde é que ele fica localizado? No Brasil. Lá nos rincões do Brasil. Aleluia. Por que Deus não trouxe eles para São Paulo? Aleluia. Rio de Janeiro, as grandes capitais. Porque o negócio de Deus não é pequeno, é levantar o pequeno. O apóstolo Paulo disse que Deus levanta aquilo que não é para confundir aquilo que é. Pará. Aí eles pegam o navio e vão para o Pará. Pouquíssimo dinheiro no bolso, uma Bíblia na mão e muita esperança no coração. Descem em Belém do Pará, sem saber de nada, sem conhecer ninguém, sem falar a língua nativa, o português, sem comida, sem ter onde permanecer. E agora, Daniel? Quando a gente vai? Vamos orar. E diz a história que ali na praça eles fazem a sua primeira oração em solo brasileiro. Eu não sei se foi dessa maneira, mas caiu. Enquanto eles estavam orando, uma manga cai. Pum! Eu não sei se caiu na cabeça de Daniel de Gunnar. Eu sei que ele pega aquele negócio e diz, o que é isso aqui? Eu não sei não. Será que é para comer esse negócio aqui? Dá uma mordida aí para ver.
Tenta aí, pela fé. Aí ele morde a manga. Rapaz, o negócio é bom. E se alimentaram de manga durante vários dias. Deixa eu falar a verdade, pastor. Habitam, hospedam-se na igreja batista, começam a pregar o arrependimento, o batismo com o Espírito Santo, acontece aquele movimento de separação, eles são excluídos da igreja juntamente com um determinado número de membros, 16 membros, com eles 18, né, pastor? E fundam ali a igreja, que não se chamava Assembleia de Deus, mas que posteriormente passou a chamar-se Assembleia de Deus. Querido, nós estamos aqui, mas nós temos uma história. Aleluia! Mas nós estamos aqui por acaso. Mocidade, vocês não estão aqui por acaso. Lágrimas foram derramadas para que vocês estivessem. Lágrimas foram derramadas, queridos obreiros, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Bendito seja Deus. Aí a história diz que eles são excluídos da igreja e ficam lá. E começam a pregar. Mas nada de Deus batizar ninguém com o Espírito Santo. Chegou uma determinada época que eles olham para o outro e dizem: Gunar, será que a gente não se precipitou? Será que nós não nos precipitamos, achamos que Deus estava falando conosco e Ele não estava? Vamos orar. Porque se Deus não confirmar o que nós estamos pregando, nós vamos voltar para os Estados Unidos. E passando em frente à casa da irmã Celina de Albuquerque, que vocês conhecem muito bem, eles cumprimentam a Celina. Celina, Pai do Senhor, eu não quero conversa com você não. Mas por quê, irmão? Porque o nosso pastor disse que não é para falar com vocês. Vocês trazem uma doutrina aí de outro país, que fala uma língua esquisita que ninguém conhece, e o pastor disse que esse negócio é demônio. Não quero conversa com vocês não. Você, não fale isso. Se alguém blasfemar contra o filho, tem perdão. Contra o pai tem perdão, mas contra o espírito não tem, Marcelino. Não diga isso. Não, mas nosso pastor, Marcelino, vamos fazer o seguinte: pergunte a Deus se a língua que nós falamos é de Deus ou não. Não, esse negócio de perguntar a Deus é doutrina que vocês inventaram. Eu não sei perguntar nada a Deus, porque Deus sabe de tudo. Misericórdia. Mas Marcelino, mas faça um teste. Não, mas se a senhora acordar de madrugada, pergunta para Deus. Mas eu não acordo de madrugada, mas e se acordar? Ah, se eu acordar eu pergunto. Eles dobram o joelho e começam a orar. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Da 9 da noite, 10 da noite e eles de joelho. 11 da noite, eles de joelho. Meia-noite, 1 hora da manhã e eles de joelhos. Qual é a oração deles? Jesus, acorda a irmã Celina e fala para ela, Senhor, que a língua que nós falamos é de ti. Quase 1h30 da manhã, o Celina está dormindo. Aí de repente clareou. O galo que Celina tinha, que cantava 4 horas da manhã, o galo se levanta meio agoniado e canta. Aí Celina pula da cama e diz: opa, já amanheceu o dia. Não demorou quase nada à noite. Aí Celina vai lá na janela, abre a janela, tudo escuro. Sushi. Esse galo foi maluco. Olha no relógio, né? Aquele relógio lá, tchau. 1h30 da manhã. Esse galo endoidou. Aí Celina fecha a janela, apaga o lampião, o candeeiro, né? E vai dormir de novo. Mas ela vira para um lado, vira para o outro e não consegue dormir. De repente ela lembra da palavra que ela deu para os irmãos: se você acordar a senhora, eu oro. Ela disse: tá bom, já que eu prometi, né? Não custa nada. Aí Celina deitada na cama mesmo, vira para o lado assim e pergunta a Jesus: a língua que aqueles estrangeiros falam é tua? Se é tua, Jesus, me responde agora. Oh, Jesus só estava esperando isso. Se é tua, Senhor, me responde agora. Aí de repente Celina sente um calor. Aleluia. Ah, bendito seja Deus. Quando Celina olha, ela não está mais falando em português, ela já está falando
disse ele, endoidou. Ela diz, mulher, o que está vendo contigo? Tu está falando a língua dos estrangeiros. Eu vou chamar nosso pastor para orar por ti. Nazaré desce e corre para chamar o pastor. E esquece que está até de camisola. Quando ela sai correndo no meio da rua, o Espírito Santo batiza ela. Bendito seja o nome de Jesus. Esta igreja nasceu no coração de Deus. Ainda há esperança para a igreja evangélica Assembleia de Deus. E o Deus vai fazer uma obra. Bendito seja o nome de Deus. 3 minutos eu encerro. 3 minutos eu encerro. Pastor João deve conhecer, pastor Pedro também, os irmãos aqui. A última visita do Ivar Wingren ao Brasil. No mesmo tempo que foi fundar e convidar o filho do pioneiro para pregar. Ao trazer ele à frente, ele foi com a sua humildade. Tem papel aí? Um pedaço de papel aí. Presta aí, por favor. Ele chegou à frente com a sua humildade e disse, irmãos, eu não sei pregar. Meu pai tinha esse dom, mas o Senhor não me concedeu. Mas eu vou ler aqui, e pegou no bolso um papel. Isto aqui é uma carta, dizia ele. Isto aqui são as últimas palavras que o meu pai deixou para a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ele abre, bendito seja Deus. E ele abre aquele papel. E ele conta que quando Gunnar estava no leito de morte, Jesus apareceu para ele. Sentou no lado da cama e disse, Gunnar, aleluia. Chegou a hora de ir. Está preparado? E ele disse, Senhor, eu estou. Antes de ir, eu só quero te fazer um último pedido, Senhor. Você pode falar. Eu gostaria de deixar uma última mensagem à igreja brasileira. Aí Jesus disse, pode escrever. E Gunnar começa a escrever. E ele diz, amados, aí no Brasil, como sofremos, eu e meu companheiro Daniel. Como foi difícil as jornadas, as caminhadas, pelos vales, pelos desertos, pelos valados, para ganhar almas, para agregar ao reino de Deus. Como choramos, dizia ele, para ver a primeira crente ser batizada e falar em línguas estranhas no Brasil. Mas como valeu a pena, dizia Gunnar, quando sabemos, naquela época, dizia ele, que quase 15% da nação brasileira já é crente e a maioria já fala em línguas estranhas e é batizada com o Espírito. E ele vai contando aí na sua carta. E aí ele conta da serpente que o picou e Deus o curou maravilhosamente. Ele conta da sucuri que quase pegava o Daniel lá no Amazonas, quando ele foi pregar. A sucuri parou diante do Daniel, olhou para ele. O Daniel disse que travou, não sabia para onde correr, nem se ia, nem se voltava. Somente o Espírito clamou o sangue de Jesus, olhando para a boca da bicha, ela com a boca aberta. Quando ele clamou, o sangue fechou o olho e Jesus já tinha entregue o meu espírito. Quando ele abriu o olho, a sucuri fez uma volta e correu dentro do mato e não sabe o que viu. E Gunnar vai contando. E quando termina, ele diz, irmãos, eu gostaria de fazer um último pedido para a igreja no Brasil. Este pedido é meu, dizia ele, de Gunnar, você não. Queridos irmãos aí no Brasil, como foi difícil para fazer. Bendito seja o nome do Senhor na obra do Brasil. Eu só tenho um último pedido para fazer, dizia ele. Em tempo algum, Igreja Assembleia de Deus no Brasil
vocês deixem o Espírito Santo sair do meio de vocês. Bendito seja Deus. Lutem, dizia ele, com todas as vossas forças, para não permitir em tempo algum que a presença poderosa do Espírito Santo, que é a única coisa que mantém a igreja de pé, sair do meio de vós. E eu quero dizer nesta noite, igreja, Assembleia de Deus do Brasil, Deus vai fazer um reboliço, Deus vai fazer uma obra, porque o Espírito Santo ainda não está aposentado. Bendito seja ele do Senhor, que ainda trabalha. Glória a Deus, aleluia. Quem acredita, levanta a mão e diga amém. Amém. Que Deus é Cristo.